e que essa live possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai, esta live. Eu consagro, Senhor, esta live a Ti, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha falar, Senhor, ao coração dos meus irmãos. Abre os olhos do coração, abre os olhos da mente, Senhor, para que eles possam receber a Tua revelação, Pai. Para que eles possam receber a revelação da Tua palavra, Senhor. Que eu diminua e que Tu cresças em mim, Senhor. Eu consagro a Ti, Espírito Santo, esta live. Usa os meus lábios, usa minha mente, meu intelecto. Não me deixa Te atrapalhar, Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas a voz que comunica a Tua vontade. Usa-me conforme lhe apraz. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, entre em cada casa, em cada lar neste momento, Pai, onde está conectada esta live, Senhor. Que os Teus anjos estejam, Senhor, guardando a mente, o coração, a alma e o espírito. Tira toda distração, Senhor, que possa, Senhor, tirar, Senhor, os meus irmãos daquilo que o Senhor já decretou para falar com eles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, esta live é para Te glorificar, para Te exaltar, para que Seu nome seja elevado por toda a terra, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por ser um instrumento em Suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre, a última live foi sobre Sifra e Poá, como eu declarei, né? Nós estamos no livro de Êxodo, falando sobre os propósitos através das mulheres na Bíblia. Algumas com grandes destaques. Shalom, shalom, preciosa Teresa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Guardiã do Senhor, aleluia. Aleluia. E hoje a live hoje é sobre 3 mulheres que sustentaram o propósito de um dos maiores salvadores do povo de Deus, que através dele a salvação chegou até nós. Mulheres que sustentaram a sobrevivência de Moisés, o libertador do povo de Deus. Aleluia. Hoje eu estarei trazendo para vocês sobre Joquebede, a mãe de Moisés, sobre Miriam e sobre ali a princesa do Egito que salvou a vida de Moisés, né? Abra comigo, se você pode, a sua Bíblia em Êxodo 2. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Então, aqui no capítulo 2 de Êxodo, ele se inicia logo após a ordem que Faraó deu para que todos os meninos hebreus fossem lançados no rio Nilo e só as meninas sobrevivessem. Então havia uma ordem ali, logo após José falecer, logo após toda aquela primeira geração, aquela primeira descendência falecer, ser esquecida, levantou-se um novo faraó. E esse novo faraó percebeu que o povo hebreu tinha se tornado mais numeroso do que o povo egípcio. E ele teve um medo no seu coração que aquele povo aumentasse mais ainda, e caso houvesse uma guerra ali nos arredores, o povo hebreu se juntasse aos seus inimigos e viesse a derrotá-lo. Então, a palavra nos mostra que o povo hebreu, ele não tinha consciência do poder que ele tinha, do tamanho que eles tinham, e eles eram tão numerosos que eram capazes de derrotar ali o povo egípcio, mas eles tinham uma mente escrava, eles tinham uma mente submissa e não conseguiam ver aquilo.
E aquele faraó, ele deu ordem para que as parteiras Sifrá e Puá eliminassem todo menino, toda criança do sexo masculino e deixasse sobreviver somente as meninas. Mas elas foram temente a Deus e preservaram a vida de todas as crianças. Vendo, pois, Faraó que não conseguira ali o seu intento de extermínio do povo hebreu, ele lançou uma nova ordem, que todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, assim que nascessem, fossem lançados no rio Nilo, né? Então houve uma ordem de extermínio em massa, para a diminuição daquele povo que crescia, porque a bondade, a mão do Senhor estava sobre aquele povo, e quanto mais eles eram ameaçados, mais eles cresciam, mais eles se fortaleciam. E naquela época, um casal descendente ali da tribo de Levi, eles se casaram, né? E a mulher deu à luz um menino. E ela conseguiu de uma forma sobre-humana esconder essa criança durante 3 meses ali na sua casa, para que aqueles homens que estavam sobre a ordem de Faraó não viessem a descobri-lo e tomar-lhe o menino e lançar no Egito. Nós que somos mulheres sabemos da dificuldade que é você manter uma criança durante 3 meses calada. Um bebê recém-nascido que chora constantemente num ambiente de perigo como era ali no Egito. Imagina o esforço descomunal que Joquebede, a mãe de Moisés, teve que fazer para que ele não fizesse barulho, para que ninguém conseguisse descobrir que havia uma criança recém-nascida, um menino naquele lar. E no versículo 3 do capítulo 2, continuando, a palavra declara: quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Imagina o coração de Joquebede, a mãe de Moisés, também mãe de Arão e de Miriam, ao pegar o seu filho ali e fazer aquele cesto e colocá-lo dentro. Mas Joquebede provavelmente fez isso já de caso pensado. Ela já sabia de alguma forma que a filha de Faraó, ela costumava ir ali no rio Nilo tomar banho. Então ela traça um plano arriscado. O seu propósito como mãe era salvar a vida do seu filho. Então o que ela faz? Ela faz um cesto ali de junco, ela coloca betume, ela protege para que a água não entrasse naquele cesto ali, uma espécie de mini berço, né? E ela coloca Moisés ali no momento que estava prestes, próximo à filha de Faraó, ir ali tomar banho. E ela coloca Moisés dentro do rio. Ela coloca Moisés dentro do rio e ela dá ordem para que a sua filha acompanhe o cesto para ver o que aconteceria. Então a irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Deus estava ali protegendo Moisés, Deus estava ali guardando. Nós sabemos, a Bíblia não deixa explícita, mas Deus estava ali, porque nós sabemos que uma criança ficar 3 meses, um recém-nascido, em silêncio, sem que ninguém notasse, é praticamente impossível, mas Deus estava com Moisés, Deus já tinha determinado o propósito dele. Então a mãe, ela decide se arriscar, mas ela confiava, ela cria que o Deus do impossível conseguiria manter o seu filho a salvo. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava.
e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, ela disse. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, nesse contexto de perigo, nesse contexto de extermínio, Moisés nasce e Deus faz com que ele seja protegido de forma poderosa. Então, a atitude de Joquebede ao colocar o filho dela no cesto e colocar no Nilo, a um primeiro momento pode ser uma atitude perigosa, mas creio eu que ela fez isso já de forma determinada. Ela sabia de alguma forma, ela cria que o Deus Todo-Poderoso poderia salvar o seu filho. Primeiro ela teve o cuidado de escondê-lo, depois ela o deixa no rio próximo aonde a filha de Faraó tomava banho. Então Deus usa a coragem de Joquebede e a certeza que Deus protegeria Moisés para preservar a vida do seu filho. E o propósito de Joquebede, a decisão de Joquebede impacta a história da redenção, a história do povo de Deus de forma poderosa. E nós, como pais, nós temos que ter muitas vezes criatividade, perseverança para proteger os nossos filhos. Nós como mães, nós como pais, nós temos um propósito, um grande propósito de educar e de criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que quando ele for grande, ele não se desvie dele. Nós não conseguimos controlar os nossos filhos quando eles crescem, mas nós devemos fazer aquilo que está em nossas mãos para protegê-los enquanto ainda são crianças. E nós muitas vezes temos que tomar atitudes como a de Joquebede, que diante de um olhar humano pode ser uma atitude de risco, mas nós cremos, nós sabemos que Deus já preparou tudo e nosso filho será abençoado, nosso propósito na mão de Deus será abençoado. Muitas vezes não é um filho, mas pode ser um filho espiritual, pode ser um filho, um projeto de Deus que Deus colocou no seu coração, onde muitas vezes pessoas podem se levantar contra a vontade de Deus, tentando fazer com que você volte atrás, tentando fazer com que você desista do seu propósito, dizendo, não, é impossível. Mas o Deus do impossível colocou no seu coração. O Deus que sabe de todas as coisas que governam os céus e a terra, colocou nas suas mãos, porque sabe que você tem tudo aquilo que é necessário para desenvolver este propósito. Não deixe que vozes estranhas, vozes alheias, vozes que tentam destruir aquilo que Deus colocou no seu coração, que tentam exterminar o propósito de Deus na sua vida, te diminua e faça com que você desista daquilo que Deus já colocou no seu coração. Creia, tão somente creia. Aleluia, aleluia. Continuando aqui a leitura, então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Aleluia, aleluia. Então aqui nós podemos ver que o propósito de Joquebede era preservar a vida do seu filho. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, ela é a vigilância. Ela se torna os olhos de proteção, ela observa, ela espera o que vai acontecer, ela fica atenta para saber se o cesto de Moisés, se a filha de Faraó verá o que acontecerá. E quando ela percebe que a filha de Faraó encontrou o cesto, ela fica atenta. Aleluia. Ela fica atenta. Oh, aleluia. E ela percebe, ela fala: a senhora quer que eu encontre uma mãe hebreia para o bebê?
Então, a função de Miriam é a preservação junto com a mãe dela. Aleluia. E a princesa, ela responde, quero. A moça foi e chamou o bebê. Miriam já era uma... A moça foi e chamou a mãe do bebê. Miriam era uma moça. Provavelmente Joquebede deu-lhe ordem, fique atenta, veja o que acontecerá com seu irmão. E quando a filha de Faraó fica surpresa e o seu coração sente pena e o seu coração se entristece ao ver um filho de um dos hebreus ali, por uma ordem dada pelo seu pai, uma ordem cruel, o coração dela se entristece, o coração dela dói. E Miriam, ela já pergunta, você quer que eu chame uma mulher hebreia? E ela vai e chama a sua mãe, Joquebede. Aleluia. A princesa disse à mãe do bebê, leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, Miriam, ela se transforma em uma ponte de aproximação, em uma ponte de ligação. A atitude dela liga a compaixão da princesa e devolve o bebê aos braços da mãe. Então a mãe que estava desesperada, que tomou uma atitude para salvar a vida do seu filho ao lançá-lo ali no rio Nilo, para tentar que a vida dele seja preservada, junto com sua irmã Miriam, que intervém ali no momento certo, declara, quer que eu encontre uma mulher hebreia para amamentar a criança. E a mãe, além de ver o seu filho salvo, tem ele de volta nos seus braços e ainda recebe para cuidar do seu próprio filho. E Moisés, ele passa a ser amamentado pela sua própria mãe. Então, Miriam, ela representa aquela salvação onde mulheres se unem para a preservação de vidas. Miriam, ela representa a vigilância comunitária. Não foi necessário só uma pessoa para salvar a vida de Moisés. Foram necessárias a vida de 3 mulheres. Houve uma cooperação feminina. Miriam, ela foi astuta, ela teve sensibilidade ali e ela ofereceu a solução sem expor a mãe dela, sem declarar que aquela criança era seu irmão, aleluia. E nós temos que ter este olhar de cuidado muitas vezes com mulheres que estão à nossa volta, meninas, mães, mulheres jovens. Nós temos que muitas vezes, nós temos o propósito e o dever de vigiar, de prestar atenção naquilo que está acontecendo à nossa volta. Aleluia. Nós devemos nos perguntar, nós temos feito o papel de Miriam? Nós temos agido com sensibilidade, sendo pessoas que fazem ligação, sendo ponte, sendo fonte de preservação da vida. Então, a atitude da filha de Faraó foi fundamental. Ela teve uma compaixão. No versículo aqui, a palavra declara, pouco depois a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do Nilo. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava. Moisés chorava, provavelmente com medo. Provavelmente o cesto era açoitado ali pela correnteza do rio.
E ao ver aquele bebê de 3 meses, um recém-nascido, dentro de um cesto, chorando aos gritos, o coração dela se compadeceu, o coração dela ela teve pena, teve compaixão. E ao falar deve ser um dos meninos hebreu, ao dizer isso, nós sabemos que ela tem consciência do que o pai dela estava fazendo, do genocídio em massa, do extermínio dos hebreus, e ela foi movida de compaixão. Então Deus usa o amor, a compaixão de outra mulher, o propósito impensado da filha de Faraó, o propósito na preservação da vida de Moisés. E muitas vezes, nós que estamos como figuras de poder, como figuras de autoridade, nós não devemos ser pessoas opressoras, nós devemos olhar as pessoas com compaixão. Mesmo cercados de poder, nós temos que resistir. Mesmo indo contra o decreto do pai dela de morte, o decreto de extermínio, ela decide salvar a vida de Moisés, o maior libertador do povo hebreu. Então a filha de Faraó, ela usa a sua posição privilegiada, a sua posição dentro do poder para preservar a vida de um menino hebreu que já estava condenado ao extermínio por ordem do seu pai. Mas ela vai contra essa ordem. Provavelmente Joquebede, ela teve que cuidar de Moisés de forma mais discreta para que o faraó não soubesse. Mas Moisés não estava mais ameaçado. Então o ato de desobediência da filha de Faraó preserva a linhagem do povo de Deus. E muitas vezes a preservação de um povo, a preservação da palavra de Deus, a preservação de um testemunho, ele é usado de forma conjunta. Nós não somos uma ilha, nós trabalhamos em conjunto, para preservar, para levar a palavra. Aleluia! Então, Deus opera através de corações que estão dispostos, mesmo quando há um sistema opressor, mesmo quando há um sistema que vai contra o propósito que Deus colocou no seu coração, que Deus colocou no meu coração. E a atitude da filha de Faraó permite com que Moisés seja criado no palácio, como um príncipe, aprendendo, sendo ensinado, sendo preparados já para ser um grande libertador do povo de Deus. E isso vai fazer com que Moisés, ele tenha acesso direto a Faraó e possa falar com ele, não como um escravo, mas como um príncipe. Então, o propósito de Joquebede, o propósito de Miriam, o propósito da filha de Faraó nos mostra propósitos que no primeiro olhar parecem ser pequenos, mas preservam aquilo que o Senhor já determinou antes da fundação do mundo. E a atitude da filha de Faraó nos convida a olhar para as pessoas com olhos de compaixão. Mesmo no poder, nós podemos usar a nossa influência para proteger pessoas vulneráveis. Aleluia! Muitas vezes, pessoas que estão numa posição privilegiada têm muito mais responsabilidade, a responsabilidade de andar alinhado com o reino de Deus. Nós precisamos ser pontes de união, nós precisamos estar aliados ali dentro da palavra de Deus. Nós somos nação santa, nós somos a igreja de Deus, nós somos do mesmo reino.
O que mais tem acontecido são filhos do mesmo reino se degladiando, brigando entre si, igrejas contra igrejas. E para que o reino cresça é necessário ter união, o que mostra que a união dessas 3 mulheres que inconscientemente, usadas por Deus, preservam a vida de um libertador. Então nós vemos aqui 3 mulheres que onde o papel de cada uma complementa a outra. Joquebede foi o ventre de onde nasceu o Salvador. Miriam foi a vigilância, a proteção. A filha de Faraó foi proteção, também foi compaixão que preservou a vida. Então elas juntas preservam o libertador que Deus escolheu para a libertação do seu povo. E muitas vezes o nosso propósito está em usar a nossa fé materna. Muitas vezes o seu propósito é criar o seu filho para que ele seja um grande libertador, para que ele seja um grande servo usado por Deus. Muitas vezes o seu papel é um papel de vigilância, de proteção, tanto na sua casa como na sociedade em que você vive. E o propósito da filha de Faraó mostra que um instrumento de poder também é usado e pode vir de onde menos se espera. O poder pode ser aliado sem brigar. Aleluia! Então essa palavra é um convite para que nós possamos olhar à nossa volta, olhar pessoas vulneráveis que precisam de nosso auxílio. Muitas vezes nós esperamos por um grande propósito, ser um libertador de uma nação, mas o nosso propósito, mesmo sendo pequeno, ele pode preservar vidas, assim como o propósito de Sifra e Puá foram responsáveis pelo aumento, pelo crescimento do povo de Deus. Miriam foi responsável pela preservação da vida do seu irmão. Propósitos que a olhos humanos podem ser pequenos, porque quando nós vemos grandes propósitos na Bíblia, como o propósito de Sara, como o propósito de Esther, nós queremos que o nosso propósito seja grandioso, mas Deus hoje está te chamando para ser usado aonde você está. Mesmo que o seu propósito não seja ser um libertador, mesmo que o seu propósito não seja ser um grande profeta que falará às nações, mas nem por isso o seu propósito é menor. Muito pelo contrário, o seu propósito é maior ainda, o seu propósito é mais grandioso, porque sem a preservação da vida do libertador, do profeta, não tem como um profeta falar às nações se ele não estiver vivo. O propósito da criação, o propósito da educação, o propósito de ensinar os caminhos do Senhor é um propósito grandioso. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então guarde o propósito que o Senhor colocou no seu coração. Aleluia, talvez o seu propósito seja criar filhos resilientes, resistentes nos caminhos do Senhor para falar às futuras gerações. Talvez o meu propósito seja este, o seu. Mas nem por isso o nosso propósito é menor. Aleluia. Que nós possamos fazer a vontade de Deus na onde Deus nos colocou e da forma que Deus nos colocou. Que nós possamos fazer o nosso propósito. Talvez o seu propósito não seja falar a multidões, fazer uma live, mas você pode levar a palavra de Deus ao seu vizinho, que muitas vezes está ao seu lado, está angustiado, está clamando a Deus por uma palavra.
Talvez o seu propósito seja dar um abraço a alguém que precisa de consolo, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Aleluia! Não espere ter um propósito grande para fazer a vontade de Deus através da sua vida. Deixe que Deus te use aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no meio dos seus amigos. E se for no secreto como um intercessor através de uma oração, as pessoas podem não te ver, mas Deus te vê. A sua recompensa vem do céu, a sua recompensa não vem de pessoas. O nosso galardão está nos céus. Muitas vezes, nós queremos ser reconhecidos por pessoas, mas o reconhecimento humano não será aquilo que te levará a estar na presença do Pai, não. O que te levará a estar na presença do Pai é naquele dia não ouvir do Senhor: se afasta de mim, eu não te conheço. É a sua intimidade com o Pai, é estar aliançado, alicerçado na vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não se recuse a fazer o seu propósito, não se recuse a ser obediente a Deus, porque você acha que seu propósito é menor do que de outra pessoa que está à frente do ministério, não. Que o seu propósito hoje seja de revelar a vida, revelar o amor de Deus, revelar os caminhos do Senhor a quem estiver ao seu lado, em nome de Jesus. Propósitos pequenos revelam grandes propósitos. O propósito de Miriam, já imaginou se Miriam tivesse falado assim: eu não vou proteger o meu irmão porque o propósito dele vai ser maior do que o meu? Já imaginou se Joquebede não tivesse preservado a filha do seu filho 3 meses, guardando o recém-nascido em silêncio dentro de uma casa? O povo de Deus não estaria sendo liberto ali, saindo do Egito pelas mãos de Moisés. Deus colocou Moisés naquele palácio porque sabia que ele seria o libertador, ele poderia falar a Faraó como igual por ter sido criado dentro daquele palácio. O propósito de Deus não se perde, Deus sabe de tudo. Muitas vezes só saberemos e teremos certeza que fizemos aquilo que Deus quis futuramente, ao obedecer e ver o propósito nosso adiante. Aleluia! Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e eu espero que o Espírito Santo possa ter trazido clareza às suas emoções. Se apodere do propósito que Deus já determinou para você. Fale do amor de Deus. Ensine os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Fale. Que seu propósito seja de proteção. Que o seu propósito seja ser ponte que liga pessoas ao amor de Deus, ao amor do Pai. Amém? Eu quero orar por você que esteve nesta live. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai, todas as pessoas, Senhor, que estiveram nessa live, todas aquelas que ainda estarão, Pai. Senhor, eu coloco em tuas mãos, Senhor, todas que pediram oração, Senhor. Pai, tu és um Deus que cura, Senhor, tu és um Deus que ouve e responde orações. Vá de encontro, Senhor, a cada pedido dos meus irmãos colocado aqui, Senhor, nesta live, Pai. Senhor, que o Senhor, Pai, possa trazer cura, possa trazer alento, que a paz que excede a todo entendimento seja derramado em todos os corações, em nome de Jesus. Pai, que o seu nome seja glorificado através da vida dos meus irmãos, Senhor. Que esta palavra, Senhor, seja, Pai, como uma semente que vire árvore frondosa nos corações, Pai. Que as pessoas aqui, Senhor, tenham acesso ao propósito que o Senhor já colocou no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam guiados
pelas voz poderosa do Espírito Santo de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu já te agradeço, Senhor. E declaro, Senhor, que esta live é para te honrar, te glorificar, te exaltar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, te glorifico e te exalto por me usar, Senhor, conforme lhe apraz, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada pessoa, Senhor, que assistiu e que assistirá, Senhor, esta live. Fala com ele, Senhor, no profundo, no oculto e no escondido. Em nome de Jesus, Senhor, revela o propósito de cada um, Pai. É isso que eu peço, é isso que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom. Apóstola Larissa, que alegria ter você aqui comigo, aleluia, louvado seja o Senhor. Como é bom ter a sua presença aqui, eu te amo muito, louvado seja o Senhor, que saudades. Glória a Deus que a conferência está próxima, louvado seja o Senhor. Shalom, shalom. Eu agradeço a Deus pela presença de cada um aqui, que o Senhor possa falar contigo, que o Senhor possa trazer a revelação do propósito dele a ti, em nome de Jesus. Shalom, shalom e até segunda-feira, em nome de Jesus. Aleluia.